Fala, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado, boa semana, bom final de semana, dependendo do horário do dia que você está assistindo esse vídeo. Estou aqui mais uma vez, eu, o instrutor Fernando José, do Clube do Técnico do Rio de Janeiro. A gente vai falar hoje aqui sobre uma situação que foi inclusive abordada num dos últimos treinamentos que nós realizamos aqui no Clube do Técnico, onde um aluno colocou uma situação interessante em relação a testes em transistores IGBT, que é um tipo de transistor muito comum hoje em dia, principalmente em circuitos de potência, televisores de plasma, máquinas inversoras de solda, circuito inverter para geladeira, para máquina de lavar, para ar-condicionado. Esses transistores de potência e alta corrente estão sendo muito utilizados hoje em dia. E, obviamente, existe um outro fator também em relação ao componente ser muito utilizado, é que ele passa a ser muito falsificado. Algo que não deveria acontecer, mas acontece, né? Então, alguns fabricantes, principalmente chineses, criaram alguns testadores que permitem que a gente cheque características do transistor para ter uma noção inicial se ele é verdadeiro ou falso. Um testador muito comum é o T7, que na realidade vem lá do T1, o primeiro que testava só capacitor, resistor e diodo, com um displayzinho verde com número preto. Isso veio evoluindo até o que nós temos hoje, que é o chamado T7H, que é o que eu tenho, vou mostrar a vocês daqui a pouco, está lá na bancada. Só que existe uma versão anterior do T7H, que é o T7, e tem até um T1 com tela colorida também. E tanto esse T7 sem o H quanto esse T1 apresentam uma característica interessante quando testam alguns IGBTs especificamente. Não todos, mas acontece em alguns transistores. E é o quê? O que vocês vão ver no vídeo que vou rodar a seguir aí. Foi enviado pelo nosso colega e parceiro Clauber, da Fortec de Minas Gerais. Ele é um revendedor de componentes eletrônicos. Ele utiliza um desses testadores quando chega material para ser colocado à venda, para testar os componentes, os semicondutores em geral, capacitores, para ver se os componentes estão dentro das características básicas para serem vendidos com segurança. Por isso, inclusive, que a Fortec é uma das nossas grandes parceiras, junto com algumas outras lojas, claro, como a Flyson, a Mundo Eletrônico, a Simão Eletrônica, porque são empresas que prezam pela qualidade do produto que vendem e pela segurança que tem que passar ao consumidor, que são vocês, técnicos, que compram componentes eletrônicos. E Clauber, e com certeza os outros colegas das outras empresas também fazem isso, ele testa os componentes que chegam, claro, os que podem ser testados, né? Não são todos os componentes que têm como ser aferidos dinamicamente, digamos assim. O Clauber testa para ver se os transistores não são falsos. E muitas vezes, só na medição ali, você já vai ver que tem uma característica diferente, você já vai separar para poder reclamar com o distribuidor que aquele componente ali não tem qualidade. E o Clauber constatou em alguns tipos de IGBTs, o que vocês vão ver aí no vídeo, que o IGBT, mesmo bom, porque se for pego esse transistor e colocado num aparelho, o aparelho vai funcionar corretamente, então o transistor está bom, mas no testador ele mede como se fosse apenas um simples capacitor. É uma coisa interessante. Vou colocar os vídeos aí, depois eu vou mostrar aqui com o T7H, que é o testador que eu tenho aqui, para a gente fazer algumas comparações, que eu também não fiz ainda. Isso aqui é uma comparação feita de momento, que os transistores chegaram para mim, e um testador que eu tenho aqui é uma versão mais nova do que o Clauber tem lá na Fortec. Então a gente vai fazer as comparações aqui. Isso aqui surgiu do comentário de um aluno que também tem um testador similar ao que o Clauber tem. Então o meu é uma versão mais recente e a gente vai fazer a comparação aqui em relação ao que o Clauber vai mostrar para vocês e o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se liga no vídeo aí. Vamos lá, né? Eu tô aqui, né, mostrar primeiro aqui, ó. Esse aqui é o 71C28, um IGBT, tá? Ele é 600 volt, se eu não me engano, 30 amperes. Vou colocar ele aqui. Com a mão só, né, fica mais difícil. Testar. Aí, ó. Deu capacitor, tá vendo? Olha lá, ó. Vou tirar o reflexo. Aí, ó.
Capacitor. Agora eu testo. E ele tá bom, tá? Eu vendo ele direto. Só que eu testo ele naquele corrente e tensão. Aí eu vou pegar esse outro aqui, ó. 63F3. Também é bem vendido. Só que esse aqui é 300 volts, tá? Vou colocar ele aqui. Veja bem, olha lá. Viu? Capacitor. 63F3. E ele funciona. Aí, testando ele de novo, já deu IGBT, tá vendo? Eu vou testar no mesmo lugar aqui, né? Pra ver se não é isso, quer ver? Coloquei o 71C28, ó. Olha lá, capacitor. Se eu colocar o outro, ó. Olha lá, IGBT, ó. Aí, ó, 63F3 e o outro. E todos os dois funcionam. Bom, e agora, visto isso, a gente vai lá para a bancada, vamos teletransportar para lá, para a gente fazer os testes com o T7H. Ó, tô aqui, ó, olha eu aqui, ó, minha mãozinha aqui, ó. Olha só, aqui o T7H é um testador que eu acho bastante interessante, bastante útil, porque ele é um testador multifunções. Ele checa valor de resistor, checa capacitância, checa ESR de capacitor eletrolítico, checa diodo Zener, diodos semicondutores, retificadores, Schottky, transistores bipolares, MOSFETs e IGBTs. E a gente vai fazer aqui justamente um teste com 3 tipos de IGBTs que nos foram enviados aqui. Esse aqui, deixa eu pegar a lente, porque senão eu não consigo ler o que está escrito. E aí fica difícil, né? Esse primeiro cidadão aqui, vamos ver se vocês conseguem visualizar aí, ele é um 71C28. Não sei se vocês vão conseguir visualizar aí por causa do reflexo. IRG 71C28. Vamos ver o que ele é. Cada garrinha aqui num dos terminais do cara. Nosso transistor está aqui. E a gente vai apertar aqui o Start para o instrumento fazer o teste. E olha só, ele mediu como um capacitor. Só que esse transistor, ele está bom. Já foi feita, inclusive, comparação com transistores tirados de placa, funcionando, ou seja, originais de fábrica, e a medição é a mesma. Mede como se fosse um capacitor. Para não tirar dúvidas, eu vou inverter as pontas. E a gente vai novamente fazer o teste. E tá lá, ó. Só mede um capacitor. Muda um pouquinho o valor de capacitância, mas só mede como um capacitor. Mas o transistor já foi comprovadamente testado e está bom. Agora vamos ver os outros 2 tipos aqui, ó. Então ele já sabe que não é uma situação da versão do instrumento. É uma característica desses IGBTs, alguns IGBTs, e que o instrumento, por uma questão do software que ele utiliza, não é capaz de aferir como se fosse um transistor. Vamos pegar esse outro camarada aqui, que é um RJP63F3. Vocês conseguem ler aí, ó. Ok? Vamos lá. Vamos tirar a prova agora no último que veio. Esse SMDzinho aqui, ó. É o RJP63K2. RJP63K2. Vamos ver se vocês conseguem ler aí, ou se faz foco. E olha lá, novamente, mede como um capacitor, mas sabidamente o transistor está bom. Bom, e aí, professor? Visto isso, a gente não vai confiar no instrumento? Olha só, não é bem não confiar no instrumento, tá? Segundo informações, vou passar lá para
para frente da outra câmera para conversar com vocês. Duas situações foram comentadas. Eu ainda não tive a oportunidade de parar para poder comprovar isso. E aqui eu teria que fazer uma outra engendrança aqui na bancada para ver isso aqui. Que é o seguinte, uma questão é, esses transistores IGBTs, esses modelos que apresentam-se como um capacitor, mas que estão bons, apresentam essa característica porque eles precisam, para serem testados nesse teste dinâmico, de uma tensão de 15 volts no gate deles. E, obviamente, o testadorzinho não aplica essa tensão, porque ele trabalha com baterias recarregáveis e ele aplica uma tensão baixa para fazer a aferição do componente. Então, essa é uma hipótese. Só que não dá para a gente aplicar 15 volts ali, junto com o instrumento da medição, porque tu vai quebrar o testador. Já que ele não foi feito para trabalhar com uma tensão de 15 volts ali aplicada. Certo? Esse é um caso. Uma outra situação, que inclusive foi testada por um aluno, inclusive o aluno que levantou a lebre sobre essa situação, é que se você aquecer o transistor previamente, pega a estaçãozinha de ar quente, dá uma soprada nele lá para os 80 graus, e depois mede, e ele vai medir como se fosse um IGBT. Vou fazer esse teste, montar a estação ali, já a gente vai poder fazer essa experiência. Vou voltar para lá, colocar a estação de ar quente ligada ali, vamos fazer essa experiência para a gente poder saber. Certo? Vamos para lá de volta, vamos para lá de volta. A gente vai pegar aqui a estação de ar quente, vamos aquecer o bicho um pouquinho e agora vamos fazer o teste. E olha lá, mediu como um IGBT. Então está comprovado o caso. Vamos deixar ele esfriar. O instrumento vai apagar isso. Vamos deixar ele esfriar. Vamos repousar aqui a estação de ar quente no lugar dela. Cuidado na hora de você aquecer o transistor para não aquecer outras coisas além dele, que acaba danificando as garras do instrumento ou coisa parecida com isso, tá? Ainda está quentinho, mas já dá para segurar ele aqui. Vamos ver. Continua medindo como um IGBT. Esperar apagar. Apagou. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desconectar ele. Vamos conectar de novo. Já esfriou bem. Vamos lá. Continua medindo como IGBT. Praticamente já está a temperatura zerada. Temperatura ambiente. Não tem mais calor nenhum nele. Desconectar de novo. Conectado. E ele continua medindo como IGBT. Eu vou ter que dar um tempo de algumas horas para ver se a junção interna esfria completamente, para a gente poder seguir com esse vídeo, ok? A gente vai voltar daqui a pouquinho. Depois de ter esfriado, vamos fazer o teste. Voltou a indicar capacitor. O aquecimento que foi feito de forma externa, né, com a estação de ar quente, o calor penetra na parte interna do invólucro e, obviamente, mesmo que você sinta que aqui está frio, lá dentro ainda tem um aquecimento que faz com que ele entre em condução. Depois que ele esfria completamente, como a gente está vendo aqui, ó, volta a ser um capacitor. Lembrando, na hora de aquecer, tá, gente? Ó, cuidado a posição que você vai aquecer, porque senão você pode derreter alguma coisa, né? E é só para dar uma aquecida no invólucro. Tem que direcionar isso aqui bonitinho para evitar acidente. Não precisa colocar uma temperatura muito elevada. Se eu aquecer aqui uns 80 graus, 100 graus por aí, já é o suficiente. Beleza? Vamos ver aqui. Aquecido, testando e virou IGBT. Vamos fazer o mesmo teste com o outro cara, que também media como capacitor.
Vou até fazer uma situação aqui diferente, ó. Tá medindo como capacitor, eu vou esquentar ele. Ver se dá tempo, né? Não deve mudar a leitura, não, porque o aparelho ele trava na medição. Não mudou, mas vamos ver agora. Vamos ver agora, depois de aquecido. Esse continua sendo capacitor. Vamos aquecer um pouquinho mais. Vamos ver agora. E esse cara não vira IGBT, tá? Esse aqui, ó, vou mostrar para vocês ele aqui, ó. Vocês vão conseguir ver por causa do reflexo. Esse camarada aqui, ó, ele não vira IGBT depois de aquecido. Então ainda tem esse detalhe também, não é qualquer um que vai mudar o aquecimento não, tá? Mas o transistor tá bom. Tiramos uma dúvida e acabamos colocando outra, né? A grande realidade é essa, mas fica a informação para que todo mundo possa fazer suas pesquisas aí, claro, quem tem os testadores para poder fazer esse tipo de teste. Beleza?